Olá, eu sou Ana Paula Bortoleto, do Brasil, sou nutricionista, trabalho no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma associação de consumidores que luta há mais de 30 anos para defender o direito dos consumidores, incluindo o direito humano à alimentação adequada. Aqui a gente trabalha muito no contexto de avançar com políticas públicas e medidas regulatórias que facilitem o acesso a alimentos saudáveis, alimentos sustentáveis, ou seja, comida de verdade, e que desestimulem o consumo de produtos ultraprocessados, que são aquelas formulações industriais que pouco contribuem para a saúde e a proteção do meio ambiente. O contexto que a gente vive hoje no Brasil e na maioria dos países do mundo é um aumento crescente do consumo desses produtos ultraprocessados. A gente observa isso numa escala global e é muito preocupante porque o consumo excessivo deles está associado ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que são obesidade, doenças do coração, alguns tipos de câncer, doenças relacionadas ao excesso de consumo de gorduras, etc. E a gente sabe que nenhum país do mundo até hoje foi capaz de reverter esse quadro de doenças crônicas com as medidas adotadas até o momento. Muitos estão tentando, mas poucos conseguiram. Isso porque a gente sabe que tem uma certa inércia política acontecendo por parte dos governos, influenciada pelo grande lobby, por uma grande influência política das grandes transnacionais de alimentos ultraprocessados, que tentam interferir nas políticas e evitar que as medidas mais efetivas sejam aprovadas. Nesse contexto, a gente já tem muita pesquisa acumulada que já mostra que as medidas mais efetivas para resolver esse problema são aquelas que mudam o ambiente alimentar. Ou seja, são aquelas que facilitam o acesso a alimentos saudáveis através de melhorar a oferta, ampliar os subsídios para alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, restringir a permissão para fazer publicidade, para ofertar esses alimentos ultraprocessados nas escolas, aumentar tributos para alimentos ultraprocessados e também garantir uma informação clara e adequada nos rótulos dos alimentos para que os consumidores consigam, de fato, fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Muito também a gente fala, claro, que é importante valorizar a questão da educação, ou seja, consumidores bem informados vão ser capazes de fazer escolhas mais saudáveis. Porém, quando a gente fala de contextos muito adversos em que esses alimentos não estão disponíveis, se você não tiver medidas que facilitem essa escolha no ambiente alimentar, vai ficar quase impossível, por mais bem informado que o consumidor esteja, de fazer essas escolhas. Seguimos, então, em relação à questão da informação. Uma medida fundamental para garantir essa informação clara é a rotulagem dos alimentos. Existem no mundo várias iniciativas que já seguem nessa linha de informar melhor nos rótulos dos alimentos. Na Noruega, por exemplo, já tem uma proposta de ter uma informação no formato de uma chave verde, identificando os produtos que são mais saudáveis. O mais comum pelo mundo é o modelo chamado GDA, que é um que coloca na parte da frente da embalagem as informações sobre nutrientes como açúcar, gordura e sódio, repetindo a informação na tabela nutricional. Esse é o tipo de modelo menos efetivo, porque é muito difícil interpretá-lo e até mesmo de enxergar a informação que está presente no rótulo. Aqui na América Latina, a gente tem adotado uma abordagem mais específica para identificar no rótulo quais são os nutrientes que estão em excesso na parte da frente da embalagem, para que o consumidor consiga identificar esses riscos. Nos alimentos ultraprocessados, é comum você já ter a informação destacada e clara sobre o benefício, o que ele traz de bom, o que ele traz de positivo, porém, muitas vezes fica escondido no rótulo a quantidade excessiva de açúcar, sódio e gorduras, que são os nutrientes que estão associados a essas doenças crônicas que estão explodindo cada vez mais em todo o mundo.
Então, a abordagem que tem se mostrado mais efetiva para apoiar os consumidores nessas escolhas é a chamada modelo de rotulagem nutricional frontal de advertências. O que significa isso? Nada mais é do que colocar na frente da embalagem um símbolo simples, claro, de fácil visualização, que fique em destaque com o resto do painel principal do alimento, a informação sobre o excesso desses nutrientes. O Chile foi o país pioneiro com essa medida e que adotou esse modelo de rotulagem no formato de octógonos pretos nas embalagens e, além disso, os alimentos que possuíssem excesso desses nutrientes, ou seja, que possuíssem os octógonos, eles não poderiam fazer publicidade infantil e não poderiam ser comercializados nas escolas. Aqui no Brasil, a gente viu essa medida com grande esperança, porque é uma medida que traz todos os aspectos positivos que interferem no ambiente alimentar e facilitam escolhas mais saudáveis. Depois do Chile, seguimos com outros países que estão adotando já abordagens semelhantes, como o Peru, o Uruguai e, mais recentemente, o México. Todos esses países já possuem medidas que informam os consumidores sobre o excesso de nutrientes críticos e a gente já tem pesquisas que mostram como essa informação presente nos rótulos está modificando o padrão alimentar, ou seja, os consumidores estão sendo capazes de escolher alimentos mais saudáveis e, mais ainda, muitas indústrias estão modificando o perfil nutricional dos alimentos para que eles sejam mais saudáveis, mais adequados e, portanto, não recebam essa advertência. Aqui no Brasil, a gente já está há 6 anos discutindo uma proposta de como avançar com o modelo de rotulagem nutricional. Depois de muitas pesquisas, a gente apresentou para o governo brasileiro uma proposta que é no formato de triângulos pretos nos rótulos, com a informação de altos teores de açúcar, gordura, sódio, e também a presença de adoçantes, que a gente se preocupa muito com a substituição do açúcar pelo adoçante, a gente não quer que isso aconteça. E a gente espera que até nos próximos meses a gente consiga já ter notícias positivas em relação à implementação dessa rotulagem aqui no Brasil. E esperamos que a América Latina possa servir de exemplo para o resto do mundo e que outros países também sigam nessa mesma abordagem. Sabemos que muitos países possuem medidas regulatórias que são voluntárias para a indústria, o que para nós aqui na nossa realidade não funcionaria, porque as medidas voluntárias que a gente vê implementadas, elas são muito pouco efetivas, foi feito um acordo com a indústria em relação a isso e que, na prática, acaba se traduzindo em apenas marketing para essas indústrias e não, de fato, uma mudança em relação aos alimentos que estão ofertados nos países. E a gente segue aqui em defesa da alimentação adequada e saudável. O IDEC faz parte de uma rede, que é a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e cada vez mais queremos avançar com medidas como essas e outras também que favoreçam o acesso aos alimentos bons, limpos e justos.